Porquê é que tu tens medo de estragar o teu protagonista? Calma, eu sei o que tu estás a tentar fazer. Tu queres que o teu leitor ame o teu herói. Queres que ele torça por ele, queres que ele viva intensamente a tua história e quando fechar o teu livro que recorde do teu personagem para sempre. E o que é que tu fazes? Fazes com que o teu personagem seja um herói meio rebelde, com um bom coração, justo e com alguma coisa que seja mesmo forte. E sabes o que é que eu tenho a dizer? Parabéns, acabaste de criar um bom personagem. Mas o problema real dos personagens bons é que o teu leitor vai esquecer muito facilmente desse personagem. Ele não vai ficar vidrado nesse teu herói durante assim muito tempo. Assim que começar outra história nova ou assim que passar 1 ou 2 semanas, ele provavelmente já nem se vai lembrar do nome dele. E isto acontece porque tu não estás a fazer nada de diferente. Tu estás a criar um personagem que na verdade já existe em muitos outros sítios. Esta receita que eu acabei de passar aqui, muitas outras pessoas já criaram personagens exatamente assim. Então, não é que seja mau, mas não é interessante. Mas se tu olhares para os maiores fenómenos de fantasia dark e de alta fantasia, coisas como Game of Thrones do George Martin ou Throne of Glass da Sarah J. Maas, também podes aplicar aqui Fourth Wing da Rebecca Yarros. Nestes 3 exemplos que eu dei, tu não encontras heróis perfeitos. Tu encontras pessoas que foram destruídas. Tu encontras aquilo que se chama personagens cinzentos. E é isto que é super interessante. Como é que raio é que estes escritores fizeram com que tu ames uma personagem que atira uma criança de uma torre? Talvez ames é uma palavra muito forte, mas definitivamente tu em alguma parte da história passas a gostar da personagem. Ou como é que raio é que as pessoas vão gostar de uma personagem que ardeu uma cidade inteira? Existe uma técnica psicológica que está por trás de tudo isso e hoje eu vou dar-te a chave para conseguires usar isso no teu livro e conseguires fazer com que o teu herói seja um personagem cinzento e portanto que se torne inesquecível. Se ainda não me conheces, prazer, meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e fantasia dark e eu estou aqui para ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem finalmente terminar e publicar o seu livro. Prepara-te, porque hoje finalmente vamos aprender a ser cruéis com as nossas personagens. Mas vamos lá ao que realmente importa. Um erro muito comum em escritores iniciantes é pensarem que o mundo é preto no branco. O herói é bom e o vilão é mau. O herói salva pessoas, o vilão mata pessoas. As coisas não funcionam assim. Eu já falei disso noutro vídeo. Nem todas as pessoas são 100% boas, nem 100% más. Há sempre ali alguma coisa que mesmo a melhor personagem vai eventualmente tomar alguma decisão que provavelmente vai ser muito contestada. E o George Martin, o criador do Game of Thrones, ele percebeu muito bem isto. E a técnica dele não é criar personagens que fazem coisas más porque são cruéis. O que ele faz é muito mais interessante. É aquilo que se chama choque de valores. Agora presta atenção, escreve isto porque é mesmo importante. Uma personagem cinzenta nasce quando tu a obrigas a escolher entre 2 valores que ela considera sagrados. Mas para ela salvar um, ela tem de destruir o outro. Ok, eu sei que isto teoricamente parece muito bonito, mas na verdade como é que tu consegues aplicar isto no teu livro? Tu precisas de criar aquilo a que eu chamo um dilema de sobrevivência. Ok, agora vamos imaginar um protagonista. Esse protagonista chama-se Kyler. O Kyler não é um assassino, ele ama a sua família, ama os seus, ele quer fazer a coisa certa. E o Kyler tem o valor da lealdade. Mas tu, como um autor cruel que és, vais colocá-lo numa situação extrema. Vamos lá mexer uns cordelinhos e destruir o Kyler. Então vamos lá. Ele tem uma irmã mais nova. Ele sempre protegeu a irmã, sempre quis que ela fosse melhor do que ele. Tem memórias incríveis de parte da sua infância com ela e basicamente a sua irmã é a única família que lhe resta. Só que ela foi capturada e o Kyler pensou em montes de coisas e percebeu que a única maneira de a salvar era se incendiasse a aldeia mais próxima. Ao fazer isto ele ia conseguir uma distração suficientemente grande para conseguir entrar no forte onde ela está e conseguir salvá-la. O problema é que se ele incendiar a aldeia ele vai assassinar imensas pessoas, mas se ele não fizer nada a irmã dele morre. E agora eu vou-te perguntar, na situação dele, o que é que tu farias? E boom! É assim que tu crias um personagem cinzento. Estás a ver o peso disto? O teu protagonista não incendeia uma aldeia inteira por ser um monstro. Ele faz isso por amor. Mas o resultado, esse sim, é monstruoso. Fogo! E olha como isto é perfeito. É tão bom. Eu nem sei explicar, eu fico meio entusiasmado com estas coisas. Estás a ver aquela coisa que eu disse de choques de valor? Ele nunca jamais ia assassinar alguém. Só que como estava em jogo a irmã dele, aquela pessoa que ele sempre amou, a única pessoa que lhe resta da família, ele percebe que se ela se for, ele perde tudo. E basicamente é um jogo de sobrevivência.
em que é ele ou os outros. E toda a gente sabe que quando é uma questão de sobrevivência, nós viramos autênticos bichos. Agora imagina, quando o leitor começa a ler a parte em que o Kyler está a agarrar na tocha, está a tremer, está a questionar-se 1001 vezes daquilo que vai realmente fazer, sabendo o custo que aquilo tem, o peso daquela ação, sabendo que a partir daquele momento que ele fizer isso, é como se ele tivesse destruído a sua própria alma, o leitor não vai conseguir odiá-lo. Por mais que ele tenha feito coisas impensáveis, o leitor não vai conseguir odiar. Os personagens cinzentos não são personagens sem moral, são personagens que a moral foi totalmente esmagada pela realidade do teu mundo. Mas agora há uma coisa muito interessante e tu não podes errar nisto. A partir do momento em que tu crias uma coisa destas, o teu personagem vai ter de sofrer com isto para o livro todo. Porque isto é uma coisa que não se esquece. Isto é uma coisa que vai estar sempre com ele. A partir do momento em que uma pessoa faz algo assim terrível, aquilo passa a ser uma grande cruz que ele tem de carregar para o resto da vida. O que é que eu quero dizer com isto? Nos próximos capítulos, tu não podes fazer como se nada tivesse acontecido. Porque senão tu vais estar a tirar importância àquele capítulo que foi extremamente incrível. Digamos assim, incrível para o leitor, não é? Para o personagem, coitado. Mas vamos lá ser honestos, são estas personagens que cativam toda a gente. São aquelas personagens que tu sabes que na verdade têm um bom coração, tu sabes que são boas, mas a realidade fez com que eles tivessem de fazer coisas horríveis. Só que ao mesmo tempo, se tu te colocares na pele dessas personagens, tu pensas, fogo, provavelmente eu faria a mesma coisa. Mas pronto, eu perdi-me aqui um bocadinho. Aquilo que eu quero dizer é, o maior castigo de um personagem cinzento não é ser preso, não é ser torturado, não é ser derrotado, seja de que maneira for. O maior castigo dele é olhar para o espelho todos os dias e saber que ele nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ver os olhos da pessoa que ele era antes de fazer aquele ato. E se tu chegaste até aqui, eu espero que tu tenhas gostado. Se gostaste, por favor, deixa um like, subscreve. Isso já me ajuda imenso, não fazes ideia. Eu faço uma festa para cada subscritor novo que aparece. E já agora, deixa nos comentários qual é que é a coisa mais horrível que tu já fizeste ao teu protagonista ou a qualquer uma das tuas personagens, ou se ainda não escreveste, que ideia é que tu tens? Não sei, partilha alguma coisa. Eu gosto de pôr a conversa em dia, digamos assim. De resto, resta-me desejar-te boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.